No tribunal, mais uma vez, o caso da madrasta de Connecticut, acusada de manter seu enteado em cativeiro dentro de casa por 20 anos. Quem mais está na casa? Quem mais estava na casa? Meu enteado está aqui dentro. A polícia diz que esse homem foi libertado depois que ele começou um incêndio dentro da casa para que os socorristas chegassem e o salvassem. Kimberly Sullivan, madrasta da vítima, faz pedidos ousados no tribunal. A identidade do seu enteado foi ocultada nos registros do tribunal e do público, mas ela quer que essa proteção seja removida. Acompanhamos o caso apresentado pela Law and Crime. Sou Chris Stewart. Os pedidos que Kimberly Sullivan está fazendo no tribunal foram descritos como, abre aspas, chocantes pela mãe biológica do seu enteado. Vídeo de Kimberly Sullivan hoje em audiência no Tribunal de Connecticut. O advogado dela fez vários pedidos que foram ouvidos nesta audiência. Inclui também o pedido para que a identidade do enteado de Kimberly Sullivan, que ela teria mantido contra a vontade por 20 anos, seja tornada pública. Agora, de acordo com o New York Post, a mãe biológica da vítima chamou esse pedido de revoltante. Grande parte da história gira em torno do segredo do que supostamente ocorria na casa da Blake Street, em Waterbury. Antes de falar sobre o que ocorreu no tribunal hoje, quero atualizar você sobre como chegamos aqui. Há muito a dizer. Sullivan foi presa em março depois que a polícia disse que ela manteve seu enteado em cativeiro por 20 anos. 2 décadas. 20 anos. Não é erro de digitação. 20 anos. A acusação surgiu quando as autoridades atenderam um chamado em uma casa na Blake Street, em Waterbury, Connecticut. Foi um incêndio na casa de Sullivan, em fevereiro, e eles a encontraram do lado de fora da casa. Desça, desça. Quem mais está na casa? Quem mais está lá dentro? Meu enteado está aqui dentro. Eu tenho 2 gatos. Todo mundo saiu? Sim. Mas seu enteado ainda está lá? Ele está bem aqui. Ok, saia. Venha pela estrada. Vamos, vamos, vamos. Tudo bem, meu cachorro está tremendo. Eu sei, venha aqui embaixo. No vídeo da câmera corporal, você pode ver policiais carregando alguém para uma ambulância. Temos uma vítima bem aqui. A vítima é um homem que prefere ser chamado de S. Agora com 32 anos, quando foi resgatado no início do ano, a polícia afirma que ele pesava 31 quilos. Agora, ele divulgou uma declaração semanas após seu resgate, onde disse que está melhor agora e se recuperando. Mas você tem que pensar no longo caminho que esse homem tem pela frente para recuperar a saúde. Ele disse que começou aquele incêndio porque queria que os socorristas chegassem àquela casa e o tirassem de lá. Desde que os socorristas o retiraram de casa e ele se recupera, mudou de nome. Ele usa o nome S publicamente, mas mudou o primeiro e o último nome onde mora. Essas são todas as informações que o estado de Connecticut quer manter confidenciais. Agora, a madrasta de S foi presa semanas após o incêndio, em 12 de março. Kimberly Sullivan responde por agressão em 1º grau, sequestro em 2º grau e restrição ilegal em 1º grau. Vamos falar sobre as acusações do que S diz que Kimberly Sullivan fez com ele durante 20 anos. Algumas acusações são difíceis de entender e assustam ao serem ouvidas. Antes dos detalhes perturbadores, ressalto que Kimberly Sullivan e seu advogado afirmam sua total inocência. S diz que tinha 11 anos quando Kimberly Sullivan o tirou da escola pública em Waterbury e ele simplesmente foi esquecido. Não se ouviu mais falar dele até fevereiro, quando os bombeiros foram chamados à sua casa por causa daquele incêndio. Mesmo assim, ele afirma que administradores e professores da escola relataram ao estado de Connecticut preocupações sobre o tratamento de S na escola, e o Departamento de Crianças e Famílias fez 2 visitas. Os assistentes sociais não viram motivos suficientes para tirar S de casa. Segundo S, Kimberly Sullivan supostamente o mantinha trancado no quarto, às vezes o dia todo. Ela supostamente lhe dava pouca comida e água. Em documentos judiciais, S relatou aos detetives algumas de suas primeiras lembranças. Na verdade, era sair escondido do quarto à noite para pegar comida e água. Mas ao descobrirem isso, ele afirma que foi trancado no quarto.
Ele lembrou que bebia água do vaso sanitário, porque só recebia 2 copos de água por dia. E isso foi realmente só o começo. A polícia de Waterbury, após o incêndio e a prisão de Kimberly Sullivan, divulgou fotos que mostram as difíceis condições da casa depois do incêndio. Recentemente, Kimberly Sullivan entrou com uma petição para poder retornar à sua casa na Blake Street, em Waterbury, o que foi permitido pelo tribunal. Ela também solicitou que o monitor de sistema de posicionamento global fosse removido. Isso ainda estava indefinido até hoje. S diz que ficou preso dentro daquele quarto por períodos tão longos que acompanhava os anos ouvindo um rádio perto do seu quarto, onde escutava corridas da NASCAR e jogos de basquete da Yukon. Era assim que ele sabia em que época do ano estava e qual era o ano. Um juiz fixou fiança de $300 mil para Kimberly Sullivan. Ela apostou que Kimberly Sullivan voltou a usar a tornozeleira de monitoramento, sistema de posicionamento global. Vamos, desça. Quem mais está na casa? Quem mais está aí dentro? Meu enteado está aqui. Eu tenho 2 gatos. Todo mundo saiu? Sim. Mas o seu enteado ainda está lá dentro? Sim, ele está bem aqui. Ele saiu. Ok, venha para a estrada. Vamos. Agora, este é mais um vídeo de câmera corporal que recebemos nos últimos meses, da noite em que S supostamente se libertou. Ele afirma novamente que Kimberly Sullivan o trancava em um quarto dentro da casa deles, às vezes por 22, se não 24 horas por dia. Este é o vídeo da câmera corporal dos policiais falando com S na ambulância. Mas como você pode ver, ele foi fortemente editado e não conseguimos ouvir sobre o que eles estão falando. Quando a conversa termina, o áudio retorna e é possível ouvir os policiais reagindo ao relato do homem de 31 quilos. Nesse momento, parece que S começou a contar à polícia o que ele disse que supostamente estava acontecendo com ele dentro daquela casa, supostamente nas mãos de Kimberly Sullivan. Dizemos supostamente porque Kimberly Sullivan negou a história. Ela diz que é inocente por meio de seu advogado e se declarou inocente das acusações. Os policiais parecem, no entanto, entender que esse incêndio ao qual responderam é um pouco mais do que apenas um incêndio residencial comum. Quer ficar com sua madrasta por enquanto ou o quê? O quê? Quer ficar com a madrasta por agora? Sim, fica com ela. Estamos tentando descobrir onde diabos ela está. Ela está esperando em um carro aqui embaixo. Leve ela. Todas as informações dela e tudo mais? Já temos todas as informações dela. Só não quero que ela vá agora. Harris disse aos detetives que os 2 filhos biológicos adultos de Sullivan também sabiam sobre o suposto abuso dele dentro de casa. Agora, as 2 filhas de Sullivan não foram acusadas em relação a este caso. No tribunal, soubemos que Kimberly Sullivan está atualmente morando com uma de suas filhas enquanto responde em liberdade sob fiança. Na noite do incêndio, um detetive encontrou Sullivan em um estacionamento a poucos quarteirões de sua casa. Este é o vídeo da câmera corporal cerca de 1 hora após a primeira conversa da polícia com Sullivan. Os policiais já parecem suspeitar de algo. Olá, você é Kimberly? Oi, eu sou o detetive Pesh. Investigo todos os incêndios da cidade e quero saber o que você sabe ou o que ocorreu. Trechos desta conversa foram editados, mas você pode ouvir Sullivan dizer que ela achou que o incêndio começou porque a televisão de S pegou fogo. Quando ele disse isso? Ele disse que acordou com a televisão em chamas. Ok. Onde ele estava quando disse isso pra você? Ele estava saindo do quarto dele. Ele estava saindo do quarto dele? Sim, acho que ele adormeceu e talvez sentiu o cheiro da fumaça. Então me conte, me leve direto para o começo, quando você percebeu que havia fogo ou fumaça. Eu senti um cheiro. Ok, onde você estava? Na cama? Onde fica a sua cama? Embaixo? Em cima? Você sentiu o cheiro. E depois o que ocorreu? Acho que ele estava dormindo. Ele desmaiou. Mas o que você fez exatamente? Eu estava gritando por ele. Eu gritava, sabe, por ele. E eu tentava entrar no quarto, mas eram só chamas. Então ele saiu do quarto. Imagino que ele tenha acordado e saído do quarto. Quando você o viu pela primeira vez, ele estava dormindo? Não, ele estava conversando. Tudo bem.
Mas ele disse que não podia sair devido às chamas. Tudo bem, eu estava mais atrás porque podia vê-lo, só saía. E ele não conseguia sair por causa das chamas? Certo, eu disse, só saia, só saia. Tudo bem. Só saia. Ele passou por eles correndo? Acho que sim, Tudo bem. acho que sim. A porta do quarto dele estava trancada ou não? Não, Ok. Normalmente ela fica trancada? não, Ok, normalmente ela fica aberta. E ele tem liberdade para sair de lá quando quiser. sim. Ok. Ele tem algum desafio mental ou algo assim? O áudio corta de novo, enquanto discutem o histórico de saúde mental de S e os detetives passam a perguntar, mais especificamente, sobre os tipos de movimentação permitidos para S em casa. E há uma inflexão interessante na resposta de Sullivan. Segundo o tribunal, Sullivan disse ao detetive que Annie tinha muitos problemas, mas não foi diagnosticado com nenhuma condição, porque o pai biológico de S, que morreu em janeiro de 2024, era contra médicos. Ela afirma ter levado S a um psiquiatra para ser tratado, mas os registros disso não foram divulgados. Não está claro se isso é verdade. É por isso que estou perguntando se há um histórico de... Ok. Nunca houve algo assim antes? Não, Ok. Então, além de você, disse que estava dormindo na sua cama? Certo. Você sente cheiro de fumaça, certo? Você se levanta, vai até o quarto dele, certo? E você está... eu estou gritando. gritando alto. Ele devia estar dormindo e só percebeu quando já estava acontecendo. Sim, ok. Você está pedindo para ele sair do quarto por causa das chamas. Sim, eu estava com medo por causa do... Sim, eu entendo isso. Eu disse, só passe pelas chamas, não importa. Apenas saia do quarto. Sim. E para onde você vai agora? Nós duas descemos as escadas. Então ele conseguiu sair com você naquele momento? Ok. Tentei ligar para o 911, mas fiquei tão abalada que demorei. Sim, claro. Eu entendo. Tudo certo. Vai ficar aqui um tempo? Bem, eu ia para o hospital. Ok. Alguém está com você. Sim, Quem está com você? minha filha. Tudo bem. Eles também moram na casa? É só você e seu filho? Tudo bem. E você vai para o hospital? Tudo bem. É onde minha filha mais velha está. É lá que ela está. Tudo bem. Por mim, tudo certo. Ele está em Santa Maria, certo? Sim. Certo. E é pra lá que você vai agora? Certo, certo. Se eu precisar falar com você depois, você não tem problema em falar comigo, né? Certo. Obrigado. Você não sabe se Sullivan disse que estaria disponível depois ou se ela apenas assentiu. Segundo o depoimento de prisão, quando o detetive tentou falar com Sullivan depois, ela afirmou que havia consultado seu advogado e não colaboraria mais com a investigação. Agora, a defesa de Kimberly Sullivan, por mais chocantes que essas acusações tenham sido, tem sido publicamente robusta. Vamos apenas dizer que o advogado de defesa dela, Iotis Koloides, não poupou críticas à suposta vítima, S. Ele também não poupou esforços para defender sua cliente, Kimberly Sullivan. Na verdade, tivemos ele aqui no nosso programa há alguns meses. E isso foi o que ele disse quando eu perguntei por que o público não deveria acreditar no que S está alegando contra sua cliente. Por enquanto, são só alegações de uma pessoa. E o que posso te dizer, depois de fazer isso há mais de 20 anos, é que muitas vezes essas alegações desmoronam. Há problemas com a história e, infelizmente, não posso entrar em todos esses detalhes agora, porque muita coisa disso vai acabar vindo à tona no julgamento. Quando certas pessoas forem depor através do contra-interrogatório, com a apresentação do nosso testemunho, depoimento das nossas testemunhas e dos nossos especialistas que prevemos, o que posso dizer é que tive conversas extensas com minha cliente e ela contesta as acusações. Ela diz que isso não aconteceu. E, sabe, eu entendo que todo mundo queira acreditar nas alegações feitas pela acusadora dela, mas acho que essas alegações precisam ser analisadas de forma crítica. Não basta dizer que fui trancada em um quarto. Veja, tem uma fechadura do lado de fora da porta, só isso. E é isso que realmente vamos fazer durante todo esse processo e no momento do julgamento. Isso nos leva ao que ocorreu no tribunal hoje. Um juiz autorizou Kimberly Sullivan a acessar o novo nome e endereço do enteado para preparar sua defesa, representando uma vitória para ela e sua equipe. O juiz determinou que ela continue com o monitoramento por sistema de posicionamento global, segundo a News 12.
Para comentar o caso, está conosco o advogado de julgamento e de direito de família, Randy Kessler. É sempre um prazer tê-lo no Law and Crime. Esse é um caso que temos acompanhado de perto desde que veio à tona no início deste ano. O argumento que o advogado de Kimberly Sullivan está fazendo é que o acusador dela, o enqueado dela, esse homem que pesava 31 quilos quando foi encontrado naquela casa após o incêndio em Waterbury, que o nome dele deveria ser conhecido. Ele tem sido identificado como S, o que é levado em consideração na decisão, nesses casos, de você sabe, neste caso, está relacionado a registros médicos e se eles devem ser ocultados e se o público deve saber o nome dele, quem ele é, quem está acusando Kimberly Sullivan de alguns crimes bastante brutais. Bem, antes de prosseguir, espero que ninguém que assista às aparições públicas dele esteja no júri. Porque ele está vindo com tudo, não é? Ele vai atacar alguém que foi vítima, seja do cliente dele ou de outro. Então isso automaticamente é uma decisão que eles tomaram de ir totalmente para o ataque. O público deveria saber quem é. Talvez o público devesse saber, pois poderiam surgir testemunhas ou informações. Porém, como essa criança é muito sensível e enfrenta sérias questões de saúde mental, talvez não seja adequado. Você quer proteger a vítima de certa forma? Mãe, desculpe, mãe, madrasta, A acusada tem o direito de saber quem está confrontando, mas ela sabe quem está, quero dizer, quem está acusando, não está sendo escondido dela. Ela sabe quem é, quero dizer, é o enteado que ela criou. Então, dizer que ele está escondendo a identidade dele, ele não está escondendo a identidade dele. Se forem investigar, quem teria os registros do garoto enquanto crescia seria quem morava com ele. Quem é o réu, ou seja, com quem ele morava? Às vezes, a melhor defesa é o ataque, e essa parece ser a estratégia. Nós simplesmente vamos partir para o ataque e dizer que temos o direito de saber essa informação. O Estado não está nos dando essa informação. Não confie no Estado. Jogue o caso fora. Isso resume tudo. Parece que há esse vai e vem com o processo de descoberta. E agora é sobre os registros médicos. O estado de Connecticut disse que está tentando, sabe? Eles precisam de mais tempo para editar os registros por causa da vítima, que é chamada de S, sabe? O nome dele e informações pessoais. O advogado de Kimberly Sullivan afirmou que esses registros são necessários para preparar o julgamento. Como é esse vai e vem? Normalmente entre advogados? E qual seria? Talvez não o cronograma específico deste caso, mas qual é a forma considerada justa de conduzir o processo de entrega das informações? Você deve, mas ao mesmo tempo não pode enrolar e precisa garantir que todos tenham as informações de que precisam. Normalmente é mais simples, principalmente com crianças menores de idade que têm mais proteção. Ele não é mais menor de idade. Às vezes você não sabe quem é o acusador, quando é um crime entre desconhecidos, quando é um sequestro. Nesse caso, a madrasta já sabe quem é, então não está tentando descobrir. Ela quer os prontuários médicos, que são importantes. Qual crime foi cometido? Houve fome, ele foi negado comida e remédios. Então eu não entendo por que eles estão retendo esses prontuários médicos e por que estão tentando protegê-lo, porque todo mundo sabe quem ele é. Os documentos deveriam ser apresentados. E o que eles podem estar fazendo é dando à defesa um argumento para a apelação, dizendo que não conseguimos preparar nossa defesa porque não recebemos as informações. Enquanto tiverem obrigação legal, apresentem. Eles terão advogados para orientá-los e seguirão seus conselhos. O réu vai receber as informações porque eles precisam saber, sabe, como provar que houve um abuso. Sabe essa perda de 68 libras? Foram 68 libras porque ele tinha alguma condição médica que não tinha nada a ver com as condições da casa? Eles terão direito a toda informação que existir, que seja de alguma forma relevante para as alegações. Que a mãe e a madrasta o deixaram passar fome. A madrasta não o deixou ir ao banheiro e fez ele beber água do vaso sanitário. Todas essas informações, o réu tem direito a elas. Não sei se isso vai ajudar. Mas se não conseguirem, isso é coisa dos advogados, né? Afirmamos que não houve julgamento justo por falta de todas as informações. Ou seja, você não tem A, B ou C e vai para D, E e F. Ou simplesmente não tínhamos os documentos. Em vez de ela não fez isso, ela não estava lá, outra pessoa fez, o que eu entendo agora que talvez ela esteja dizendo, o pai fez isso e o pai não pode se defender porque não está vivo. É muita coisa, quero dizer, e acho que há tantas camadas nessa história. S, que é a vítima nesse caso, tem 32 anos. Kimberly Sullivan é acusada de mantê-lo
praticamente trancado em um armário no quarto dele dentro de casa por 22 horas por dia, desde que ele tinha 11 anos de idade. Quero dizer, e é uma história que, quando veio à tona pela primeira vez, foi simplesmente chocante. E a defesa de Kimberly Sullivan, e já tivemos o advogado de defesa dela aqui, é que não há trancas na casa, não há trancas nas portas. Este é um homem de 32 anos que poderia ter saído de casa, poderia ter pedido ajuda. Acho que o único abuso físico do qual ela é acusada é de ter dado um tapa no rosto dele uma vez. Então fala-se muito sobre isso. Qual era realmente a restrição imposta a esse homem agora com 32 anos? Como isso pode se desenrolar no tribunal? Alguns casos são bem complicados, e este parece ser um deles. Certo, se eu fosse da acusação, diria que isso pode justificar a pergunta: por que ele não saiu antes? Mas não começou com 32 anos e sendo adulto, bem adaptado. Essa pessoa foi treinada, manipulada, gerenciada ou monitorada, como quiser chamar. Então, mais cedo ou mais tarde, as vítimas, tudo o que você precisa fazer é dizer "bu" e elas pulam e ficam assustadas, certo? Você trata alguém assim e depois desafia. A porta está aberta, duvido sair. Você já sabe o resultado. Se você cresceu nesse ambiente, é como um animal de estimação. É possível ter um cachorro de estimação e deixar a porta aberta sem que ele fuja para a rua. Eles sabem o que vai acontecer e que você ficará bravo com o animal. Dizer que a porta estava destrancada, na minha opinião, não é suficiente para retirar todas as acusações, especialmente porque mesmo que ele não tenha saído, você tem uma criança que pesa só 31 quilos quando adulta, e você não leva essa criança para tratamento médico, você não chama ninguém. Isso já é um crime por si só. Não há câmeras nessa casa, que saibamos, para mostrar como era o dia a dia dele. Grande parte do que a polícia relata e o dano causado a ele se baseia no fato de, segundo a polícia, ele pesar 31 quilos aos 32 anos. 31 quilos, até hoje, meses após começarmos a discutir isso, penso nisso e ainda acho horrível. E também é só a história que ele contou. Quero dizer, ele disse em uma das entrevistas que ouvia jogos de basquete da Yukon e corridas da NASCAR para saber em que ano estava, porque ele não podia sair de casa, e é algo tão impactante de se ler em um relatório policial. Ele vai ter que dizer isso no tribunal. Como os promotores podem prepará-lo? Porque, pelo que parece, o contra-interrogatório vai ser incrivelmente intenso se isso for a julgamento. Sim, essa vai ser difícil, né? O contra-interrogatório parece que o advogado será agressivo. Ele está dizendo, ele está lá, ousadamente, acusando a vítima de não ser realmente uma vítima do seu cliente. Mas se ele atacar a vítima, o júri pode simplesmente arruinar o dia para o réu. Quero dizer, é um contra-interrogatório muito interessante. Você realmente quer fazer esse contra-interrogatório? E então você está revitimizando a vítima e seu cliente acaba sendo responsabilizado por ter causado outro trauma à vítima. Parece que eles assumiram o lugar e vão contra-interrogá-lo para intimidá-lo. Talvez eles estejam tentando convencer o Estado de que vocês não querem submeter a criança a isso. Homem de 32 anos, 31 quilos. Talvez seja tão ruim que vocês deviam propor um acordo melhor e dar ao meu cliente uma pena menor. Não conheço a estratégia da defesa, mas é complicado. É difícil fazer o contra-interrogatório de uma vítima tão simpática. Se a vítima desmoronar e não souber o que dizer, ainda assim não ajudará a defesa, na minha opinião. Essa vítima vai ter que testemunhar no tribunal? Quero dizer, pensar que se tudo o que foi alegado for verdade, o trauma que ele passou, depois acabar pesando 31 quilos, os problemas de saúde mental que ele deve ter. Se ele for, precisa depor se Kimberly Sullivan levar o caso a julgamento? Acho que por 2 motivos. Um é legal, pois por que criar um caso circunstancial se há um direto? Por que dizer que temos psicólogos, médicos e peritos forenses que viram o que está acontecendo lá? Deve ter ocorrido um crime lá. Nesse caso, você tem a testemunha ocular e a vítima, que era simpática. Mas também, e de novo, eu não sou psicólogo e não conheço a situação. Não consigo imaginar que daqui a 10 anos, 20 anos, de alguma forma isso ajudaria essa vítima a testemunhar contra seu agressor. Quero dizer, o contrário seria ele passar 10 ou 20 anos se reabilitando e voltando ao caminho certo, esperamos. Mas ele nunca fez nada para confrontar essa pessoa.
Isso deve ser uma pequena parte disso. E, de novo, eu não sou psicólogo, mas eles deveriam envolver algum psicólogo. Porque isso provavelmente também é um grande componente para saber se ele deve ou não testemunhar. Mas eu acho que, para ganhar o caso, ele provavelmente vai ter que testemunhar. Se não, a defesa aproveita. Não há direito contra a autoincriminação se você é a vítima, certo? A vítima não pode negar a obrigação de testemunhar. Porque o Estado, sabe, a defesa vai dizer que você não pode usar isso contra eles. Eles tinham a capacidade de provar que meu cliente fez algo errado apenas fazendo uma pergunta para ele. Eles nem colocaram o cara para depor. Sabe, isso é porque eles têm medo. Eles sabiam que ele realmente não ia apontar o dedo para o meu cliente. Quero dizer, eu acho que ele tem que testemunhar. Como você se prepara para esse contra-interrogatório? Não sei como. Qual será a abordagem do advogado da Kimberly Sullivan? Mas, de novo, quero dizer, só pelas coletivas de imprensa, ele é muito agressivo em relação à abordagem que ele tem adotado. Normalmente, para um advogado de defesa, quando você vai para um contra-interrogatório e está planejando sua estratégia, quanto disso é esperado, eu acho quão preparado é um advogado. Com que frequência surge uma resposta inesperada e você precisa mudar de direção na hora? Eu sei que, em uma entrevista de televisão isso pode acontecer de vez em quando, mas isso é bem diferente de... Eu não te surpreendo, né? Sempre fico na defensiva quando Randy Kessler entra no caso. Interessante, pois isso é criminal. No civil, podemos tomar depoimento antecipado da testemunha e podemos fazer perguntas para eles e saber o que vão dizer. Podemos enviar interrogatórios escritos e perguntar qual é a explicação deles para os acontecimentos. No caso criminal, essa é a primeira chance com o cara e você precisa estar pronto para tudo. Como se prepara para isso? É difícil fazer alguém interpretar e praticar um contra-interrogatório de quem passou por isso. Acho que, se tiver verba, vão contratar um psicólogo para orientar sobre o que esperar e como lidar com isso. Porque a última coisa que a defesa quer fazer é tornar essa vítima ainda mais simpática ao júri do que ela já é. Eles precisam encontrar uma maneira de ser educados, ser gentis e apenas guiá-lo por um caminho. Isso mostra que ele pode ter se enganado ou não lembrar direito, talvez tenha sido o pai que fez isso. Talvez a madrasta tenha realmente tentado intervir e estava tentando salvá-lo, mas não conseguiu. Quero dizer, você tem que encontrar uma maneira de tirar alguma coisa da testemunha, porque se a testemunha está no depoimento direto, isso é o fim para o réu. A menos que consiga algo para recuperar um pouco de credibilidade e simpatia pelo réu. Ela também era vítima e não queria estar nessa situação. Seria morta se fizesse algo. Mas, de novo, nós não estávamos lá. Ele estava lá. Acho que o Estado tem mais dificuldade em prepará-lo para o interrogatório do que a defesa em planejar suas perguntas. Lembre-se, no interrogatório, por mais que se prepare, sempre há um momento assistindo ao depoimento em que você começa a pensar em certas coisas. Se você é um bom advogado de defesa, pensa, posso achar falhas nisso. Aquela eu ignoro. Ele aprenderá na prática enquanto a vítima depõe pela primeira vez e diz, aqui está tudo o que quero contar. A defesa vai se preparar e dizer, ok, sobre o item B, mas no item C você testemunhou, deixe-me perguntar algo sobre isso. Itens 3, 4 e 5. Rapaz, nem sei se eu gostaria disso. O contra-interrogatório, mesmo sendo intelectualmente desafiador, quem quer questionar esse tipo de vítima tentando fazê-la parecer mentirosa? Sim, e você sabe, até lá, muita coisa vai se acumular, se realmente houver julgamento. Esse caso, desde o começo, tem sido simplesmente de deixar a cabeça confusa. Acho que essa é a melhor palavra para todas as camadas disso. Já viu um caso assim antes? Conversávamos sobre um caso que representei anos atrás, amplamente divulgado, inclusive no Dr. Phil, em que um pai divorciado teve o filho levado para a Geórgia. A mãe mudou o nome, casou-se novamente e manteve a criança trancada em um banheiro por 8 anos. Quando a criança fez 18 anos, puseram uma lista de abrigos para pessoas em situação de rua colada em sua calça jeans e a colocaram em um ônibus para Los Angeles. Esse caso foi diferente, pois meu cliente não sabia onde a criança estava. Foi antes da internet, sem como buscar no Facebook ou redes sociais, e ele não sabia. Mas a criança estava desnutrida e aquela mulher foi para a cadeia por muito tempo. Eu simplesmente não posso acreditar que é déjà vu de novo, e o meu pobre cliente, o pai da criança. Mas isso me faz pensar em um caso em que o outro responsável, a mãe, não esteve envolvida por muito tempo. Sabe, eu entendo, deixe a criança viver. Você abriu mão do seu filho, achou que o pai e a madrasta seriam melhores. Mas você nunca fica curioso sobre o que está acontecendo? Você não quer acompanhar? Nessa era em que uma busca na internet pode descobrir tanta coisa?
Tem algumas perguntas que ficam martelando na minha cabeça, especialmente por causa do último caso que eu estava te contando. É, realmente. E é um caso complicado. Vamos ver o que acontece, ver se e quando isso realmente vai a julgamento. Randy Kessler, advogado de julgamento e de família, é sempre ótimo tê-lo no Law and Crime. Obrigado por conversar conosco sobre o assunto. Obrigado, Chris. Isso foi o On the Case, do Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.